vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Sobrevivência em Livros. Eu sou o professor Renato e hoje nós vamos conversar sobre um autor muito interessante da literatura alemã, da literatura tcheca, que é, mas antes, vocês vão acionar o Quarteto Fantástico. E você sabe, porque você acompanha aqui a gente, você sabe qual é o Quarteto Fantástico. Vocês vão se inscrever, vão dar esse like esperto aí pra gente, vão comentar e compartilhar o vídeo. Hoje nós vamos conversar sobre Franz Kafka. Franz Kafka é um autor muito interessante, é um autor judeu que nasceu no século XIX, precisamente no dia 3 de julho de 1883 e faleceu no dia 3 de junho de 1924. Kafka nasceu em Praga, na antiga Tchecoslováquia, antes pertencente ao Império Austro-Húngaro. Hoje é a República Tcheca. E faleceu em Kirlin, no sanatório de Kirlin, em Viena, na Áustria. E está enterrado, está sepultado no cemitério judaico de Praga. E recebe anualmente milhares de fãs desse escritor maravilhoso. Kafka nasceu e cresceu, se desenvolveu enquanto ser humano em meio a 3 culturas diferentes. A cultura tcheca, do seu país de nascimento, a cultura alemã, devido ao governo do Império Austro-Húngaro, e a cultura judaica, que era a sua cultura, a cultura de seus pais. E fascinado pela cultura judaica, ele se tornou sionista devido a vários problemas que os judeus estavam vivendo na Europa. Os pogroms eram coisas terríveis, gente. Eram incitações que os governos faziam às pessoas não judias a destruírem os lares dos judeus, as sinagogas, os locais de trabalho, destruir as escolas das crianças e estuprarem as mulheres. E Kafka era testemunha dessa situação em que os judeus estavam inseridos. Ele resolveu ir embora de Praga em direção a Israel, então Palestina. Ele estava totalmente imerso dos conceitos sionistas da época. Só que ele só não foi embora de Praga devido a uma doença que na época era mortal, que se chama tuberculose. E a data que foi em 1917, quando ele sofreu os primeiros sintomas dessa terrível doença, que seria a causa da morte dele 7 anos depois. Para considerar uma literatura judaica, são apresentadas na obra elementos da cultura judaica, sinagogas ou questões religiosas, vilarejos judaicos. As obras de Kafka não podem ser consideradas obras da literatura judaica porque não tem elementos judaicos, essencialmente judaicos, ali. Ele, apesar de ser judeu, escreveu de uma forma universal sobre todas as dores que o homem estava passando, sobre todos os traumas que o homem estava sofrendo. Por exemplo, a fome, a questão da miséria provocada pela Primeira Guerra Mundial, não só por causa da Primeira Guerra Mundial, mas também de tudo aquilo que estava acontecendo naquele momento de crise, os conflitos familiares, a injustiça provocada pela justiça e pelos governos. Então isso tudo Kafka traz para dentro da sua literatura. Então seria uma literatura, e é uma literatura, muito mais universal do que propriamente uma literatura judaica. Mas é importante frisar que é possível encontrar na obra de Kafka elementos, ou seja, entre linhas, que nos conduzam a uma percepção da cultura judaica ali presente. Mas a gente tem que ter um olhar muito atento para fazer esse link entre a literatura universalista de Franz Kafka com os elementos judaicos presentes também dentro da própria alma de Kafka. Então Kafka não tinha a intenção de fazer uma literatura judaica. A obra de Kafka é regada pela ideia do sonho, do pesadelo, da obscuridade do subconsciente humano. E Kafka traz esses elementos em sua obra mais famosa, que é a Metamorfose. Este exemplar aqui é um exemplar que eu li, ganhei da minha mãe para fazer um trabalho no meu colégio
em 1987. Essa é a edição de 1987. É quando eu tinha 12 anos de idade. Neste livro aqui, Kafka apresenta uma pessoa, o Gregor Samsa, que vê-se transformado em um inseto. E é interessante que as primeiras palavras do livro são exatamente esses aqui. Certa manhã, quando Gregor Samsa abriu os olhos, após um sono inquieto, viu-se transformado num monstruoso inseto. De costas ficou e ele as sentia duras como couraça. Está falando de um inseto, não propriamente a barata, como comumente vemos por aí essa associação do inseto de Kafka à barata. Mas pode ser uma barata, pode ser um escaravelho, pode ser um besouro, pode ser uma joaninha. Ele não fala qual é o inseto, em hipótese alguma. Mas, pelas primeiras linhas, nós conseguimos observar a questão do pesadelo. E qual era o pesadelo? Era o pesadelo que os judeus estavam passando naquela época. A personagem, não vou dar spoiler, vocês vão ler o livro, mas a personagem de Kafka, o Gregor Samsa, estava passando por uma situação muito grave. Ele era um caixeiro viajante, sustentava sua família e, por causa dessa situação em que ele se encontrou, a família o colocou de lado, o patrão o colocou de lado. O que Kafka quer fazer ali? Nesta obra, Kafka está chamando a atenção exatamente pela situação dos judeus, que eles sempre estavam presentes para fazer um sapato, os shoemakers ou Schumacher, estava sempre presente para fazer as ferragens das pessoas, os blacksmith. Então, a partir de um determinado momento em que os judeus não tinham mais serventia, eles eram mortos, eles eram deixados de lado. E a gente vê isso a todo momento, dentro dos núcleos familiares também, de uma forma mais universal. Toda vez que uma pessoa serve para alguém, essa pessoa é bajulada, essa pessoa é contemplada, é agraciada. Mas quando essa pessoa não serve mais, ela é deixada de lado. A gente vê isso acontecendo com deficientes físicos, os interesses momentâneos que as pessoas têm em relação a outras pessoas. Isso tudo é um vício da alma humana. E Kafka estava chamando a atenção e nas entrelinhas mostrava também as dores do povo judeu, que era deixado de lado. Em determinados momentos precisavam dele, mas em determinados momentos mascavam como chiclete e jogavam fora. Essa é a grande questão de Kafka dentro da obra A Metamorfose. Uma outra obra de Kafka também é esse aqui, O Castelo, cuja personagem principal é denominada apenas de K. E K é a letra que começa o sobrenome de Franz Kafka. Ele pode estar falando dele, ele pode estar falando dos judeus também, mas o certo é que a personagem principal, K, vai para uma determinada vila e lá ele encontra barreiras burocráticas para se estabelecer naquela localidade. E isso também estava acontecendo com os judeus naquela época. Eles não conseguiam empregos, eles não conseguiam se estabelecer e eram sempre vistas como personas non grata naquela situação, naquele lugar. Então, Kafka faz um paralelo entre a história judaica e a história de K. E nós vemos isso também. A xenofobia. O que é a xenofobia? O que é o fenômeno da xenofobia? A xenofobia é a aversão ao estrangeiro, a aversão ao que vem de fora. É algo criticado neste livro de Kafka, O Castelo. E o processo? O processo gira em torno da personagem chamada Yosef K. Um belo dia, batem a porta de Yosef K. E ele, ao atender, recebe logo voz de prisão. Ele não sabe por que estava sendo preso, as pessoas não sabiam por que estavam levando K preso. Ele é julgado e é condenado, sem nunca saber por que ele é condenado e sem nunca ter nenhum crime,
nenhuma atitude que desabonasse Cá. Isso lembra muito uma situação que os judeus viveram também. Muitas pessoas foram presas sem saber porquê, seus carrascos foram incitados a prender essas pessoas, a obedecer essas ordens, e essas pessoas morreram. Muitas pessoas sobreviveram, mas muitas pessoas morreram também. Franz Kafka, com essa obra, parece até que ele estava antevendo o que ia acontecer dali a alguns anos, dali a algumas poucas décadas, uma década e meia, em 1939, 15 anos após a sua morte, que as coisas que acontecem dentro desse livro O Processo são muito similares ao do Holocausto. Pessoas sendo presas, pessoas sendo levadas para campos de concentração, pessoas sendo executadas, executores recebendo ordens, executando essas ordens sem saber os motivos reais pelos quais eles estão matando aquelas pessoas, simplesmente estão matando, as pessoas morrendo. Então parece que Kafka estava tendo uma premonição a partir do momento que ele estava testemunhando tudo aquilo que estava acontecendo em volta dele, até a Primeira Guerra Mundial e alguns anos após o fim desses eventos, em relação ao que os judeus estavam vivenciando, estavam experimentando negativamente na Europa naquele instante. Então, a obra de Kafka, como eu estava falando para vocês, não pode ser considerada uma obra judaica. Embora a gente possa ler, embora seja possível de ler a obra de Kafka, conhecendo a história judaica, através desse olhar mais profundo, judaico, procurando os vestígios de judaísmo dentro da obra universal de Kafka. É possível fazer isso, com certeza, e nós fizemos juntos aqui. Se você não conhece a obra de Kafka, fica aqui para você conhecer. E se você já conhece, passe essa obra para alguém, indique essa obra para alguém e releia também. Um grande abraço para vocês. Valeu!